Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para falar sobre juventude, cidadania e democracia. Conosco estão aqui, para esse diálogo importante, o Dr. Lucas Andoná, que é mestre em ciência política, e o Dr. Otávio Pedersoli, que é advogado e autor de um livro muito interessante que se chama Aventuras da Doutora Constituição, que eu gostaria, doutor Otávio, que o senhor já mostrasse no vídeo, esse livro interessante que o senhor elaborou para contribuir com as crianças e jovens na compreensão do que é a Constituição Federal. É um prazer recebê-los no nosso programa. Satisfação é nossa. Prazer. Pois é. Doutor Otávio, vamos começar falando sobre o que é a juventude, o que é a cidadania e o que é a democracia. São respostas que podem ter viés diferentes. Nós podemos considerar a juventude como um processo aí, a partir dos 12 anos, quando ingressamos na adolescência, aos 16, quando adquirimos a possibilidade de nos alistarmos eleitoralmente, e esta condição de juventude ela vai até quando conseguirmos manter o nosso estado de espírito jovem, porque podemos ter velhos de 70 anos de idade, mas com extrema entusiasmo, vontade, garra, energia, e jovens de idade, mas que não são verdadeiramente jovens de espírito. Já a cidadania, nós podemos entender como um conjunto de direitos políticos, sociais, civis, mas, sobretudo, como uma condição de participação ativa na vida da sociedade, se interessando pelos assuntos, procurando informação, procurando participar efetivamente, consciente que também existem deveres e não apenas direitos. E a democracia, de uma maneira assim, simples de explicar, podemos entender como um regime político onde prevalecem as liberdades, onde existe a possibilidade da participação ativa do povo, seja elegendo seus governantes, seja participando efetivamente do exercício do poder. Certo. Doutor Lucas, o senhor que é um cientista político, a noção de cidadania vem da convivência e da existência de correlação entre um ambiente que é a cidade. Então, a cidadania provém desta palavra. O que o senhor diria sobre o jovem e a cidadania no Brasil? Falar em jovem, falar em cidadania do Brasil nesse atual cenário político é extremamente complicado. Nós tivemos uma manifestação interessante por ocasião da Copa das Confederações, onde a juventude demonstrou que não está alheia, nem alérgica à política. Mas, por outro lado, terminada a Copa do Mundo e terminadas as manifestações se diluíram até pela quantidade de demandas ali que eram muito fluidas, mas ainda hoje é necessário que o jovem esteja absolutamente envolvido na política. Nós sabemos que hoje o jovem ele padece do que nós chamamos de dupla patologia, ou seja, ele não se sente representado e ele não participa. Então, isso é um grande problema, porque a cada vez mais o jovem fica afastado da política. E muitas vezes, quando ele tem a chance de participar, ele fica alheio à política. Então, esse é o grande problema, é uma grande patologia que nós temos hoje na nossa existência em sociedade. Com isso, o jovem desconsidera a importância das instituições para que nós possamos conviver, de forma harmônica dentro da sociedade. E a que o senhor atribui essa patologia, que seria uma certa omissão, uma certa passividade ou falta de interesse do jovem pela política? Não tem um fator apenas, Célia, mas eu posso atrelar e atribuir essa apatia do jovem, que não se manifesta apenas no Brasil, isso é um fenômeno na Europa, na América do Norte, nos países civilizados, isso também acontece, ou seja, o jovem é a faixa etária que está mais apática da política, inclusive nos países onde o voto é facultativo, os jovens não votam, isso é um grande problema que nós temos. Mas nós podemos ver a grande desconsideração acerca da possibilidade de mudança. Hoje os jovens são muito céticos acerca da política. Votar para quê? Se está tudo a mesma coisa. E se envolver para quê? Para perder tempo, eu poderia estar no shopping, poderia estar na balada, então ele não se envolve. E isso vai aprofundando ainda mais essa vala que existe entre o jovem e a política.
De que forma, doutor Otávio, o senhor acha que o jovem pode contribuir na construção de uma sociedade mais justa? E como fazer com que a ficha do jovem caia, que na verdade nós estamos trabalhando em prol do bem comum, inclusive deles próprios? Eu penso que essa ficha já está caindo e eu gosto de fazer uma analogia com o futebol. O menino fez 6 anos de idade, o pai já está levando ele ao campo, já compra a camisa do time preferido, mas na reunião de condomínio, o pai não leva o filho, até porque o próprio pai não tem ido. Então, essa questão da cidadania e da participação política, ela começa a ser aprendida em casa, onde os pais, juntamente com escolas e com todas as organizações sociais, vão mostrando que política é uma coisa boa, é algo necessário, é algo que, se a gente não se interessa pela participação, o nosso castigo é ser governado por aqueles que se interessam, não necessariamente focados no interesse público, mas muitas vezes querendo, na verdade, buscar interesses privados. Então, tudo passa por um processo educacional, mas não apenas a educação formal, aquela que a escola vai dar, mas pelos exemplos que os próprios pais começam dando dentro de casa. O senhor acha que nós precisamos refinar a nossa democracia, no sentido de que não é necessário apenas votarmos, mas nos aprofundarmos mais nos temas cívicos e da democracia para que haja esse interesse? Célia, isso já tem sido feito, né? Nós podemos ver vários institutos da democracia participativa que estão sendo implementados de uma forma bastante exitosa, né, em governos de diferentes partidos, né? Nós temos, por exemplo, o orçamento participativo, as audiências públicas dos planos diretores das cidades, nós temos as audiências públicas no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, esses mecanismos estão acontecendo. Lamentavelmente, o nosso Poder Legislativo ele ainda tem um pouco de receio acerca do plebiscito do referendo, que seria uma forma de aprofundar e de cativar o indivíduo a participar das decisões do dia a dia, e não apenas votar a cada 2 anos. Como fazer esse despertar do jovem? Eu concordo com o doutor Otávio, isso tem que passar pela educação, né? Nós temos uma crise ética hoje na nossa sociedade, muito contundente. Nós podemos ver que as pessoas separam a ética da política da ética da vida privada deles. E com isso, eles veem assim, um escândalo da Petrobras, isso é corrupção. Mas o furar fila para eles não é uma forma de se corromper, né? O levar a vantagem à torta e direita também não é, o parar em fila dupla também não é. Então nós temos essa dificuldade até de se estabelecer, de fato, quais são os princípios éticos que nós queremos utilizar para a nossa vivência em sociedade. Né? Então, isso são aspectos que nós precisamos enfatizar. Agora, necessariamente, falar numa nova ética, numa refundação, né, nós temos que passar pela educação. A educação formal, mas também a educação de cada um dentro da sua igreja, da sua família, dentro dos seus grupos também de contato. Será que existe alguma correlação dessa conduta com essa dissociação histórica que sempre houve entre o Estado e a nação brasileira? Isso no Brasil vem desde a época da colonização, né? Então, a nossa sociedade ela foi fundada com essa grande separação entre o público e o privado, né? E o que me interessa são os meus problemas, é o meu aspecto individual, e não os problemas do Estado. Os problemas do Estado cuida a corte portuguesa e depois cuida o império, depois cuida a república. Mas não é bem assim. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos afetados por essa crise política que nos assola e nós não podemos ficar alheios a ela. Independentemente de ter votado em um ou outro candidato, porque a questão aqui não é o partido de A ou de B, né? É se envolver na participação. Por quê? Porque nós temos a chance de votar e de escolher outras pessoas para nos representar de forma satisfatória. Doutor Otávio, o senhor acha que as manifestações que começaram em junho de 2013 podem ser um despertar cívico, uma mudança desse nosso inconsciente que dissocia o Estado da nação? Pode ser? Acredito que sim, e é interessante a gente entender isso como um processo, como um exercício. Ninguém aprende a nadar ou a andar de bicicleta apenas na teoria. Nós passamos por uma redemocratização há cerca de 3 décadas. Então, isso é um processo gradativo, de amadurecimento, tanto das instituições, e a gente tem visto avanços, quanto
de cada um de nós no exercício efetivo da cidadania. Doutor Lucas, digamos então que há um jovem nos assistindo e teve um despertar. Não, eu estou omisso, eu não estou participando daquilo que atinge diretamente a minha família e a sociedade, e eu quero mudar a minha conduta, eu quero ser um cidadão mais participativo, mais qualificado. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é se envolver no nível local, né? O doutor Otávio já falou aí da questão do condomínio, né? Eu recomendaria participar de associações de bairro, né? Pastorais têm uma atuação política gigantesca, né? Grupos de jovens envolvidos nas igrejas, mas a partir do nível local, o indivíduo ele pode se envolver de outras formas, né? Por exemplo, hoje com a internet é muito fácil você acompanhar projetos de lei no Poder Legislativo, é muito fácil você acompanhar o que o seu deputado, o seu senador está votando. Você pode interagir com ele, você pode mandar mensagem para ele, ser respondido, né? E isso fiscaliza o Poder Legislativo, fiscaliza o Poder Executivo. E nós podemos também incentivar o jovem a participar de todos aqueles mecanismos que o Estado coloca para despertar a participação. Então, nós temos aí, mais uma vez, o orçamento participativo, as audiências, né? Falando da juventude, nós tivemos os conselhos estaduais, federais da juventude, mas especificamente o estadual, né? Como é bom ver o jovem se envolvendo nesses conselhos, embora nós sabemos que temos problemas, as verbas são poucas, mas isso já cativa o jovem, né? E no nosso caso aqui do Estado de Minas Gerais, foi brilhante a participação dos jovens envolvidos em instituições religiosas, de uma forma ou de outra, ou seja, o indivíduo é um todo e ele não se separa disso, né? Então, a fé dele, por que não se misturar também nesse aspecto saudável da sua formação política? É isso mesmo. Vamos continuar a falar sobre liderança no Brasil e juventude no próximo bloco. Fique conosco, voltamos já já.